E o Brasil venceu 2 prêmios na cerimônia do Independent Spirit Awards, que aconteceu na noite de ontem. Eu vou comentar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Para você que está curtindo o canal Meu Tio Cinéfilo durante o Carnaval, meu nome é Felipe Aureliuk e desde 2017 eu trago aqui na internet a melhor cobertura sobre a temporada de prêmios e também sobre as cerimônias de entrega do Oscar, atuais e antigas. Então já dê joinha no vídeo, já se inscreva no canal e ative a notificação no sininho. E se você puder, compartilhe esse material com outras pessoas, a gente está crescendo e é sempre bom ter mais gente acompanhando essa jornada. E claro, se possível também se torne um membro desse espaço para ter acesso a conteúdos e discussões exclusivas. Pessoal, muito feliz hoje nessa segunda-feira de Carnaval 2026, porque na noite de ontem aconteceu um evento que é bem importante, já faz parte do calendário de premiações anual, que é o Independent Spirit Awards. Essa premiação que começou ainda lá na década de 1980, mais precisamente o primeiro ano em consideração foi 1985, e portanto a gente ontem teve a realização da 41ª edição do prêmio. Esse é um evento que é voltado especificamente para o cinema independente, ou seja, aqueles filmes, aqueles projetos que não estão diretamente relacionados a nenhum grande estúdio, a nenhum grande veículo de produção de conteúdo internacional, mas mais especificamente norte-americano. É um prêmio bastante voltado para essas novas vozes, esses novos talentos do cinema norte-americano, só que tem aí uma particularidade que é bem interessante, que é o seguinte: além de você precisar ter um limite de gastos no orçamento dos filmes para poder ser elegível ao Independent Spirit, que atualmente é de 30 milhões de dólares, parece piada, né? Pra gente aqui no Brasil, 30 milhões de dólares seria o suficiente para a gente fazer com folga, com muita folga, o maior filme, o filme mais caro da história do cinema brasileiro. Mas enfim, são as realidades específicas de uma economia cinematográfica que tem filmes como o de Paul Thomas Anderson com 150 milhões de dólares e que não é um filme ultra blockbuster, a gente tem outros filmes ainda mais caros, e que faz com que então os cachês, né, enfim, o mercado seja mais desenvolvido e tenha orçamentos muito maiores. Mas o que eu ia falar é que o interessante é que a gente tem uma relação muito grande entre os filmes que estão indicados para o Independent Spirit e também ao Oscar. Normalmente, os filmes que são indicados ao Oscar costumam se dar melhor aqui na premiação do Independent Spirit. E, na verdade, se a gente pegar aqui desde a época da expansão do número de indicados, ali em 2009, no caso da Academia, a única vez que um filme que estava indicado ao Oscar não venceu aqui no Independent Spirit, também estando indicado, foi em 2019, porque naquele ano a Despedida venceu o prêmio de melhor filme do Independent Spirit e ele estava concorrendo com História de um Casamento, que foi indicado ao Oscar de melhor filme. Nas outras edições todas, sempre que um filme estava indicado em ambas as premiações, acabou prevalecendo o filme que estava indicado ao Oscar, o que de certa forma também expõe que o quanto o Oscar costuma selecionar filmes independentes de altíssima qualidade e que depois são referendados pela organização do Independent Spirit. Bom, vamos comentar um pouquinho, eu vou comentar um pouquinho aqui então como foi essa premiação, os principais destaques e, claro, falar também das premiações para os brasileiros. O principal vencedor foi o filme Sonhos de Trem. Ele venceu nas categorias de melhor filme, melhor direção para o Clint Bentley e, para nossa enorme alegria aqui no Brasil, Adolfo Veloso venceu também na categoria de melhor fotografia. Inclusive foi um momento assim muito bacana, porque quem anunciou o vencedor foi ninguém menos do que o brasileiro Wagner Moura. E eu estou muito feliz com isso. Adolfo Veloso. O discurso de agradecimento do Adolfo Veloso foi bem bacana. Ele agradeceu muito a Netflix, que permitiu que um filme pudesse chegar nos rincões do planeta. Ele inclusive falou: olha, minha família
que é do interior aí do Brasil, conseguiu assistir um filme meu em função dele estar presente na Netflix, que é uma questão realmente muito importante. A gente é sempre partidário aí da experiência cinematográfica nas salas de cinema, eu sou um deles, eu defendo isso, mas é inegável o quanto a Netflix dá um acesso que antes era impensável para muitos filmes, para pessoas que moram em cidades onde o cinema não chegou. E aqui a gente está falando do Brasil, que é um país que tem muitas cidades, muitos municípios que ainda não tem sala de cinema, ou que já tiveram no passado e deixaram de ter. E agora, nessa atual conjuntura, é cada vez mais difícil que essas novas salas comecem a aparecer, comecem a ser inauguradas ou reinauguradas. Então, realmente, o streaming, nesse sentido, tem um papel fundamental. Ele também salientou os desafios da fotografia do filme Sonhos de Trem. Vamos lembrar que ele usou muita luz natural, ele tinha um equipamento de boa qualidade, mais simples, comparativamente aos concorrentes dele, no caso do Oscar, por exemplo, e o trabalho de fotografia é realmente maravilhoso aqui, né, no caso de Sonhos de Trem. E no finalzinho aí do discurso, ele ainda citou o fato dele ser um imigrante. A gente sabe tudo o que está acontecendo politicamente nos Estados Unidos da América, a questão do ICE e a questão desse cerco se fechando em cima dos imigrantes. Então ele deixou isso bastante claro, foi aplaudido por isso. No finalzinho ele mandou um vai Corinthians ali que não precisava, né? Acabou. A gente podia passar sem essa, mas aí é uma questão pessoal também de clubes e tá tudo certo. E foi legal, foi bacana ter sido entregue pelo Wagner Moura. Muito provavelmente a organização do evento já esperava que fosse ser o prêmio para um brasileiro, então você ter realmente esses dois brasileiros no palco foi um momento assim muito gostoso para nós brasileiros. Eu fico muito feliz com essa vitória do Adolfo Veloso nessa categoria. Isso não quer dizer que ele passou a ser necessariamente o favorito ao Oscar, mas é sempre bom ganhar prêmios do que perdê-los. Mas voltando agora um pouco mais para Os Sonhos de Trem, realmente era o único dos 5 indicados a melhor filme pelo Independent Spirit, que também está indicado ao Oscar de melhor filme, então já era mais do que esperado que ele vencesse realmente nessa categoria, e é um filme muito bom, é um filme que eu gosto bastante. Eu vou ainda publicar aqui no canal os vídeos com análise detalhada de todos os filmes indicados a melhor filme, do jeito que você já está acostumado. Então lá eu vou falar um pouco mais, mas realmente do cinema independente eu acho que foi uma das melhores coisas que a gente teve no ano de 2025. Além disso, eu vou destacar aqui alguns dos vencedores da noite. Melhor roteiro foi para Eva Victor, do filme Sorry Baby. Daqui a gente não tinha o Sonhos de Trem indicado, então ela realmente corria por fora ali como a possível vencedora e acabou confirmando isso. Para melhor atuação coadjuvante, e aqui não tem diferença entre ator e atriz, a gente teve a Naomi Eck por Sorry Baby também vencendo. E como melhor atuação protagonista, Rose Byrne por Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria. É a única das indicadas ao Oscar de melhor atriz que também estava indicado aqui e acabou então vencendo. Ela não concorreu contra nenhuma concorrente direta aqui no caso. E a segunda notícia maravilhosa aqui para o cinema brasileiro foi que O Agente Secreto venceu a categoria de melhor filme internacional. É bom deixar claro que o único concorrente direto que estava também indicado nessa mesma categoria no Independent Spirit Awards era o filme espanhol Sirá. Ou seja, nós não concorremos diretamente com o nosso a nossa maior ameaça ou o nosso maior concorrente, que é o filme Valor Sentimental. É bom deixar isso claro. Claro, é sempre melhor vencer do que não vencer, eu já acabei de falar isso aqui, né? Mas o nosso principal concorrente não estava aqui junto conosco. Sirá é um concorrente importante, sim, mas ele acabou sendo indicado meio que nos 45 do segundo tempo. Ele teve uma trajetória que foi tardia na temporada. Então a gente teve, por exemplo, foi apenas um acidente vencendo o Oscar, vencendo a Palma de Ouro lá em Cannes, e também Valor Sentimental nessa onda inicial. O Agente Secreto também já saiu de Cannes com esse status de um dos fortes filmes da temporada, e o Sirá, até pela exibição que ele também teve lá atrás em Cannes, ele saiu como um bom filme, mas que veio ali mordendo pelas beiradas e aumentando o seu pedigree ao longo da temporada, mas não o suficiente, não em tamanho suficiente para
ameaçar esses três grandes, né? Foi apenas um acidente, Valor Sentimental e o Agente Secreto. E aqui os dois se enfrentaram, os outros três indicados não estão aí no hype da temporada, e acabou dando a melhor para o Brasil, para o Agente Secreto. O Kleber Mendonça acabou falando no discurso que é tempo de carnaval no Brasil. Ele agradeceu basicamente ali para o Wagner Moura, para a esposa dele, que é a produtora do filme, e falou também sobre os programadores aí internacionais do cinema. Foi um discurso correto e, claro, é muito legal que o Agente Secreto tenha vencido, é um prêmio a mais, isso vai ser usado e tem que ser usado pela equipe de campanha nessa reta final desse último mês que a gente ainda tem pela frente de campanha, mas o grande termômetro para a gente ver se o Agente Secreto realmente vai ter chances de vencer esse Oscar no próximo dia 15 de março é a cerimônia do BAFTA, que acontece agora nesse próximo final de semana. Porque ali a gente tem um corpo votante europeu, na sua maior parte, e que, se der esse apoio para o filme brasileiro, esquenta de vez a disputa com o Valor Sentimental, que até o momento continua sendo o principal concorrente e nesse momento é o favorito também para a categoria de melhor filme internacional do Oscar, tá? Então, assim, foi maravilhoso, muito bom esse prêmio ter vindo para o Agente Secreto na noite de ontem. Claro, foi no meio aí do carnaval, muita gente não estava ligada aí nessa cerimônia, mas a grande prova, eu acho, vai ser realmente a cerimônia do BAFTA, para a gente voltar para a disputa com mais força. No final, pelo fato dela ter essa régua de corte aí dos 30 milhões de dólares de orçamento, você deixa de lado muitas das produções que estão concorrendo com força ali durante a temporada. E também é uma premiação que se foca mais nessas categorias consideradas mais nobres. Então, nas categorias mais técnicas, você não tem todas as categorias compreendidas aqui nesse caso, e é realmente uma premiação mais voltada ao cinema independente e à revelação de talentos. Você tem inclusive prêmios específicos para filmes ali que são produzidos com até $1 milhão, que são os ultra baixos orçamentos. Você tem ali produtores ou diretores ou enfim cineastas que são reconhecidos porque eles têm pretensamente um futuro brilhante pela frente, pelo que eles apresentam ali ainda no início da carreira. Então realmente uma premiação reservada aos filmes que estão ali numa trajetória muito mais próxima do início das carreiras dos realizadores do que do final. Claro que às vezes acontecem coisas interessantes, como a Nora ter vencido ano passado, e teve outros filmes que já venceram aqui, depois venceram o Oscar de melhor filme. Não seria um absurdo isso acontecer. Não vai acontecer esse ano, obviamente. Sonhos de Trem não tem chance de ganhar o Oscar de melhor filme. Então é bom a gente ter esse peso relativo em mente na hora de pesar ou não a força disso tudo. De qualquer maneira, muito feliz pelas duas conquistas aos brasileiros aí nessa noite. Adolfo Veloso por Sonhos de Trem e o Agente Secreto como o melhor filme internacional. E o que você achou dessa notícia? Deixe o seu comentário, o seu palpite aqui embaixo. Também não esqueça de dar joinha no canal, se inscrever nesse espaço e ativar o sininho das notificações. A gente agradece também ao nosso patrocinador, Clínica Biavati, especializada em harmonização facial, corporal e íntima, e convida você para continuar ligado aqui no canal, que ainda tem muita coisa para a gente falar até o Oscar 2026. Um abraço!